Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia, Aline Neves, aos ouvintes da Itatiaia. Nós falamos ao vivo aqui da cidade administrativa, mais uma entrevista exclusiva com o governador Romeu Zema, que vai falar sobre o combate à pandemia do coronavírus, já que a data prevista para o pico da curva, dia 15, quarta-feira, passou. Vai falar também sobre a situação financeira do estado. Bom dia, governador. Bom dia, Edilene, bom dia, Eustáquio, bom dia a quem está nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada, governador. A primeira pergunta é em relação ao momento atual da pandemia do coronavírus aqui em Minas Gerais. O pico era previsto para o dia 15, mas de acordo com o secretário estadual de saúde, nós podemos estar vivendo um platô. Os números subiram e agora estão estabilizando em alta. Há uma previsão da queda dos números do coronavírus aqui no estado. Qual que é a situação de momento? Edilene, desde o início da pandemia em março, o nosso grande objetivo era postergar o pico da curva. E nós conseguimos isso de forma contínua. Em março havia previsão de que o pico seria em abril a previsão de que seria em maio, até que finalmente nós tivemos o pico da curva no dia 15/7, ou seja, antes de ontem. E a curva que os estatísticos, os infectologistas preveem, ela tem coincidido muito com a realidade, mas ela não é uma previsão perfeita. Como qualquer previsão, você tem desvios. E o que nós esperamos é que esse platô continue, nós não sabemos por quantas semanas ainda, e depois nós vamos começar a ter um declínio gradual. Nós temos visto um caso semelhante ao de Minas, o estado de São Paulo, teve um aumento acentuado, teve um platô e começa agora a ter um pequeno declínio. Eu penso que Minas vai se comportar da mesma forma que São Paulo, mas lembrando que com um número de óbitos muito menor do que o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo não conseguiu empurrar esse pico tão para frente quanto nós conseguimos. O pico lá foi atingido, já tem coisa aí de 45 dias. Então Minas fez um bom trabalho, acho que isso é mérito do mineiro, que contribuiu, que fez isolamento, distanciamento, continua fazendo, e dessa maneira nós vamos ter de acompanhar, mas a previsão tem se concretizado, mas é cedo ainda para falar quanto tempo vai perdurar esse platô. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista exclusiva ao Jornal da Itatiaia, primeira edição, ontem, disse acreditar que o novo normal, o retorno das atividades, tirando as aglomerações, deve ocorrer no final de agosto e início de setembro. De acordo com os números atuais e a confirmação das previsões até então, o senhor espera isso para Minas também? Edilene, cada região, cada estado do Brasil tem tido um comportamento diferente. Eu não sei a qual estado ele estava se referindo, a qual região. Se nós analisarmos a situação do Amazonas, a situação do Rio de Janeiro, que foram estados onde no início da pandemia o número de casos explodiu, esses estados hoje já estão numa situação muito diferente do restante do país, eles estão mais avançados. Parece que já há mais imunidade de rebanho e que lá teria condições de já se pensar em alguma coisa como volta às aulas. Mas cada região vai ter de ser analisada individualmente, caso contrário nós vamos correr o risco de tomarmos medidas fora da hora. Para Minas, o senhor acredita que, por exemplo, o retorno gradativo das aulas possa ocorrer ainda em agosto ou setembro, como o senhor tinha dito anteriormente? Com certeza no segundo semestre nós teremos. Está cedo para precisar essa data, porque nós estamos agora no platô e nós vamos ter de ver como a pandemia vai se comportar agora nessa nova fase. Nada garantido de que em agosto possa começar a voltar ao normal? Nada garantido, não sabemos ainda, mas quero lembrar, é o meu maior anseio que essas aulas voltem o quanto antes. Eu sei que as crianças em casa não estão aprendendo tanto quanto poderiam estar aprendendo com as aulas presenciais e nós queremos fazer isso quanto antes. Aquilo que eu puder fazer para agilizar, mas com segurança nós vamos fazer.
Governador, em relação à pandemia, qual que é o principal desafio de Minas Gerais nesse momento? É a falta de medicamentos para intubação? É a incapacidade de aumentar os leitos à medida que o coronavírus avança? O que é? Edilene, nós aumentamos os leitos em Minas Gerais de 2.072 UTIs para mais de 3.400. Não fosse a pandemia, esse número talvez não fosse atingido nem em 10 anos. Então houve um esforço concentrado nesse período da pandemia. Os mineiros que vieram a óbito, que eu lamento muito, cerca de 1.800, não foi por falta de atendimento médico, foi porque eles não resistiram ao vírus. E hoje o problema que mais nos preocupa é a falta de sedativos. Nós ainda temos sedativos, mas um estoque pequeno, tipo para 15 dias, enquanto o correto seria ter um estoque para 45 dias ou mais. Tem risco de desabastecimento? Hoje não, mas se nós não recebermos nos próximos dias, pode começar a ter esse risco. Estamos trabalhando, inclusive junto com o Ministério Público, porque os preços foram majorados em muito, e nós não queremos comprar nada acima do valor que estava há 2, 3 meses atrás, sem ter uma prévia anuência do Ministério Público para não sermos questionados amanhã. Houve aumentos que nos incomodam muito, da ordem de 100%, 200%, 300%. Mas o Ministério Público está a par e tem nos acompanhado nessa questão, porque quem olha de fora, algo que se pagava R$100 há 60 dias e agora paga 400, pode interpretar que houve um erro. Mas é a situação atual. Mas estamos fazendo tudo com total transparência e com anuência, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado também. E esses medicamentos com baixa de estoque são só medicamentos que são comprados por Minas Gerais ou tem também falta de medicamentos ou uma dificuldade com medicamentos que vêm do governo federal? Com ambos. O governo federal sempre tem contribuído nessa pandemia, já enviou respiradores, testes, medicamentos, mas há falta de ambos. E nós temos remanejado muito entre as regiões do estado, entre unidades hospitalares. Às vezes, em algum lugar você tem uma situação mais confortável, em outra menos. Então, esse remanejamento, que era algo raro, se transformou em algo comum nesses últimos 30 dias. Mas a situação hoje há sedativo, mas se não chegar sedativo em 7, 15 dias, vai começar a ter falta. Agora, o hospital de campanha tem 4% dos leitos abertos, ainda não recebeu nenhum paciente. De acordo com o Sindicato dos Médicos de Belo Horizonte, uma matéria feita pela repórter Mônica Miranda e veiculada agora há pouco, em Belo Horizonte, os leitos do SUS têm, na prática, 100% de ocupação, porque mais de 90% estão ocupados, considerando o tempo de desinfecção de alguns leitos, chega-se a um momento em que todos os leitos possíveis estão ocupados. Existe alguma previsão de abertura do hospital de campanha em Belo Horizonte? Como é que está essa questão? Abertura, digo, colocar os leitos em funcionamento, sim, porque são todos direcionados só pela rede FEMIG, né, que controla, faz essa regulação. Exato. Edilene, como você disse, o hospital de campanha está pronto. Ele pode começar a funcionar daqui 2 horas. Já está com a equipe contratada, com toda a infraestrutura pronta. Isso vai depender simplesmente da Secretaria de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte chegarem a um entendimento que é o momento adequado. Assim que houver falta de leitos, o hospital de campanha está lá exatamente por esse motivo. Nós temos de lembrar que a Prefeitura de Belo Horizonte tem gestão plena, ou seja, eles administram a sua rede hospitalar e assim que eles falarem, nós não temos mais capacidade, ela exauriu, para a nossa Secretaria de Saúde, nós vamos estar disponibilizando esses leitos. Então, se o prefeito ou o secretário de Saúde de Belo Horizonte ligarem agora e disserem que a rede em Belo Horizonte não tem mais capacidade, o Estado abre o hospital de campanha? Abre o hospital de campanha ou indica algum hospital da FEMIG que possa estar absorvendo. Lembrando que nós ainda temos vagas em hospitais do Estado. Aí vai depender do que for a melhor alternativa naquele momento. Hoje, como é que está a ocupação em Minas Gerais de forma geral e como é que o senhor avalia a situação nesse momento? É uma situação considerada crítica, não é?
Ela não é crítica, mas ela não é tão segura, Edilene, quanto estava há 40, 60 dias atrás. Eu não estou aqui com os dados atualizados, o que eu tenho aqui é de antes de ontem, mas nós tínhamos aqui 71% dos leitos de UTIs ocupados e 60% dos leitos clínicos ou de enfermaria ocupados. Você me desculpa que eu não tive, ontem eu viajei e não me informaram os dados de ontem, eu não os tenho aqui agora. Agora, mudando um pouquinho de assunto, governador, em relação à reforma da Previdência, ela acabou ficando para agosto, de acordo com Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, deve ser votada na primeira quinzena de agosto, mas parece que, de acordo com informações de deputados e vereadores aqui de Minas Gerais, que é um compromisso do Ministério da Economia em prorrogar o prazo para aprovação até 31 de dezembro. O senhor tem algum temor de que, depois dessa flexibilização do prazo, a reforma acabe se arrastando e não ocorra em agosto? Edilene, a reforma da Previdência, o quanto antes ela for realizada, melhor. A cada mês que passa, um estado como Minas, que está quebrado, deixa de economizar mais de 100 milhões de reais. Se o governo federal mudar ou não essa data, do meu ponto de vista, ela continua sendo urgente a questão dela ser analisada aqui na Assembleia. Não mudaria em nada. E se alguém tem de tratar uma doença, quanto mais tempo posterga, pior fica a situação. Isso tem sido a realidade em Minas Gerais. Eu falo sempre, há 5 anos para mais, o funcionalismo público do Executivo tem recebido o salário atrasado. Há 5 anos ele recebe o 13º parcelado. Eu só consegui pagar o 13º do ano passado, concluir o pagamento há 45 dias atrás. Esse incêndio começou tem mais de 5 anos. Por quanto tempo nós vamos deixar esse incêndio ir aumentando de proporção? Já passou da hora de nós apagarmos esse incêndio. Nós tivemos aqui um governo que ficou prometendo, e eu não vim com promessa, eu vim com solução. E a solução é a reforma da Previdência. Se Minas não fizer a reforma da Previdência, nós vamos repetir aqui o que já aconteceu em outros estados. Eu quero deixar isso muito claro. Daqui a pouco o funcionalismo vai estar recebendo com 3, 4, 5 meses de atraso. É isso que nós queremos para o futuro de Minas? Um funcionalismo que não é respeitado em seus direitos, que já recebe há 5 anos atrasado e que vai ter essa situação deteriorada. Nós temos um Estado que sistematicamente nos últimos anos gastou mais do que arrecada. Se nós não mudarmos com a reforma da Previdência, essa situação vai perdurar. E se alguém ganha 5 mil e gasta 7 mil todos os meses, ele não tem outra alternativa a não ser reduzir os gastos. Tem alguma previsão do fim do parcelamento do salário do funcionalismo ainda nesse ano, mesmo que a reforma da Previdência aconteça, já que os recursos da reforma da Previdência começam a ser economizados com 90 dias e a partir de setembro não tem mais dinheiro do governo federal? Edilene, nós estamos fazendo de tudo para que nós consigamos colocar em dia. Nós dependemos da reforma da Previdência, ela é importantíssima, mas eu quero ressaltar aqui que o efeito dela é um efeito a médio e longo prazo. Sem ela não tem fim de parcelamento. Sem ela não tem. Se ela acontecer em agosto, então só começa a entrar o dinheiro em dezembro. Significa que se o parcelamento acabar, seria em dezembro. Mas ela por si só não é suficiente, porque ela vai gerar uma economia que vai se potencializar durante os anos. Nós temos pessoas que iriam se aposentar daqui a 10 anos, talvez elas vão se aposentar daqui a 12. Então essa economia, você concorda que estará sendo feita daqui a 10 anos? Então quem vai colher os frutos da reforma da Previdência não é o meu governo, serão os próximos governos. Eles é que serão beneficiados, é até a próxima geração. Nós estamos falando de economias que serão grandes daqui a 5, 10, 15 anos. Eu vou colher alguma coisa, mas muito pequena, porque para quem está para aposentar agora, rapidamente, as regras não mudam. As pessoas têm direito adquiridos que serão respeitados.
Mas aqueles que estarão entrando para o serviço público agora, esses sim terão uma regra diferente. Então é uma reforma que vai aumentando a economia à medida que os anos passam. Então nem com reforma e nem com o Nióbio esse ano acaba o parcelamento. Não, essa é a com o realidade, Nióbio, caso a operação do Nióbio saia, nós estamos trabalhando arduamente para que ela saia, aí sim nós vamos ter condição de acabar com o parcelamento. Estamos conversando muito com o BNDES, com o mercado financeiro, que ainda está parado, sobre a operação do Nióbio. Assim que a operação do Nióbio sair, nós temos condição de acabar com o parcelamento. Tem alguma previsão, já que a economia do país vai mal? Não, Edilene, é muito difícil falar em data nesse momento, mas nós estamos trabalhando, está tudo encaminhado, mas os fatores são externos e nós não temos a gestão sobre eles. Para fechar, governador, para a gestão do senhor, o que o senhor acha que resolve a crise financeira em Minas Gerais, já que a reforma da Previdência não resolve totalmente, o Nióbio resolve a questão do parcelamento dos salários, mas talvez não resolva a situação do Estado de forma global, o que deixaria o governo do senhor numa situação menos crítica do ponto de vista financeiro? Edilene, nós dependemos da reforma da Previdência. Ela é uma reforma, como eu disse, que vai dar um efeito a longo prazo. Então ela é fundamental. Se ela não sair, não resolve. Ela sozinha vai resolver para o funcionalismo estar recebendo em dia daqui a 2, 3 anos. Nós não queremos isso. Então nós precisamos da reforma da Previdência e da operação do Nióbio. Se essas duas reformas, aliás, a reforma da Previdência e a operação do Nióbio forem concretizadas, aí sim o funcionalismo passa a receber em dia e não vai ter perigo de atrasar mais. Então essas duas questões é que são fundamentais. Governador, agora para fechar mesmo, que eu vi que o senhor tem os dados atualizados da ocupação dos leitos, a assessoria do senhor é eficiente, a Amália e a Andresa já arrumaram os dados, o senhor pode atualizar? Recebi aqui, está dito que nós temos ontem 68% de ocupação dos leitos de UTIs. Então tivemos uma redução, o que é muito bom, e leitos de enfermaria 58%, também outra redução. Isso provavelmente já indica que nós estamos, como eu disse aqui no início, nesse platô. A situação para de se agravar, não quer dizer que ela está melhorando, mas pelo menos nós não vamos ter um número crescente de casos e de óbitos como aconteceu nos últimos 60 dias, em que semana após semana o número só crescia. Governador, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço, Edilene. Fica aqui a minha mensagem para os mineiros que a pandemia não acabou, Minas está indo muito bem, nós somos o terceiro estado com menor número de óbitos por 100 mil habitantes, atrás apenas de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, e isso deve-se muito à contribuição dos mineiros, que têm mantido, dentro do possível, as medidas de isolamento, de distanciamento, uso de máscara, as medidas de higienização. E agora é que nós estamos no intervalo do jogo, no que diz respeito à pandemia. Agora que nós vamos começar o segundo tempo. Então o jogo não acabou, o placar está muito favorável a Minas, e nós temos de continuar esse esforço para o segundo tempo. E eu peço ao mineiro que não relaxe. Precisamos do apoio de todos. Estamos juntos. Obrigada, governador. Nós ouvimos o governador Romeu Zema em entrevista exclusiva ao Jornal da Itatiaia, primeira edição. Entrevista que também foi transmitida pelo Facebook da Itatiaia e fica salva para quem quiser rever ou então acompanhar. Eustáquio Ramos, a Aline Neves, é com vocês.